convido você para ler Lucas 10, versículo 7. Diz assim, ó: permanecei na mesma casa. Veja bem que é a mesma expressão que eu vou usar aqui em Lucas 7, em Lucas 10. É a mesma expressão que Paulo usa no 1 Timóteo capítulo 5. É a mesma expressão. Que isso é o próprio Messias falando agora. Não é Paulo. Pois diz, permanecei na mesma casa, comei e bebei. Isso quando o Messias mandou os discípulos pregarem a palavra. Ele mandou os apóstolos pregarem a palavra e para que recebesse desse salário. Qual era o salário? Permanecer na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem. Olha só o salário para onde vai. Do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa para comer e beber. Não andeis. Bateu numa casa, isso é naquele tempo. Falando para os apóstolos, Messias, bateu numa casa? Entra. Se te receberem bem, entra. Nela come e bebe o que eles tiverem. Se eles tiverem pão com ovo, come pão com ovo. Se eles tiverem só o trigo, só o pão, para fazer o pão, só coma o pão. Por que come só o pão? Porque o operário é digno do seu salário. O operário digno do seu salário era comer na mesma casa, permanecer na mesma casa, comer e beber do que eles tiverem. O mesmo operário, a mesma expressão que Paulo usa no capítulo 5 de 1 Timóteo, onde todos pegam essa passagem e faz deles um salário remunerado de dinheiro. Isso é uma pouca vergonha, sinceramente. Tanta gente passando fome. Tanta gente passando fome. Você intitulado pastor, você intitulado bispo, presbítero, você usa desse versículo para fazer da sua vida um bem maior. Um salário do povo. O dinheiro do povo você faz um salário para você. Isso é uma pouca vergonha. Sinceramente, isso é uma pouca vergonha. Vou te chamar de ladrão? Vou te chamar de mentiroso? Não, eu não vou te chamar de ladrão. Não, eu não vou te chamar de mentiroso. Então me diz, você está fazendo o quê? O capítulo, o versículo que você usa. O versículo que você usa para tirar o seu salário de dinheiro, o seu carrão, suas roupas, você está mentindo. Você está mentindo. Estou provando para você que você está mentindo. Você é um mentiroso. E eu não posso te chamar de mentiroso. Você está mentindo e eu não posso te chamar de mentiroso. Você está enganando, eu não posso te chamar de enganador. Aí, no caso, quem é o herege sou eu. Eu sou herege, eu sou enganador. Eu estou aqui só para tirar o povo da igreja, porque eu sou mentiroso. Quem está mentindo aqui, meu irmão? Quem é que está mentindo aqui? Eu estou lendo para você, estou falando para você do que está escrito. E você está tirando o que para receber o seu salário? Isso é uma pouca vergonha. O que você faz não é digno nem de ser chamado de homem, sinceramente. Você tira o pão de quem não tem para colocar na sua mesa. Eu poderia falar aqui vários nomes aqui para você, do que você é, mas eu não estou aqui para te ensinar. Você que é intitulado pastor, sinceramente, eu não estou aqui para passar nada para você, porque você já é o que você é. Eu estou aqui, na verdade, para fazer estou fazendo um vídeo para aquelas pessoas que querem se aprofundar na Escritura, que querem seguir a verdade, que querem serem salvas, porque você, sinceramente, isso é uma pouca vergonha. Versículo 18, versículo 19: não recebas acusação contra um presbítero, olha o presbítero de novo, senão por 2 ou 3 testemunhas. Aos que faltam às suas obrigações, repreende-os diante de todos, para que também os demais se atemorizem. Eu te conjuro, diante do Criador e do Messias, e dos anjos escolhidos,
Aqui guardes essas regras sem prevenção, nada fazendo por espírito de parcialidade. A ninguém, aí vem, né? Porque as pessoas falam que Paulo ou Timóteo era presbítero, que diz aqui, ó, a ninguém impõe as mãos inconsideradamente, para que não venhas a tornar-te cúmplice dos pecados alheios. Conserva-te puro. Meu querido, quando diz aqui sobre impor a mão em alguém, jamais você vai encontrar na Escritura que Timóteo curou alguém. Isso não é para cura. Impor a mão não está dizendo literalmente colocar a mão sobre a cabeça de alguém. Quando a Bíblia fala levantar a mão, não está dizendo levantar a mão para fazer uma oração para alguém, literalmente. Impor a mão, ele quer dizer você não coloque sua mão, há um adágio, né? Você coloca a sua mão no fogo por tal pessoa? Você coloca a sua mão no fogo pela atitude de tal pessoa? Não. Você não impõe a mão sobre alguém que você não conheça. É o que Paulo está dizendo aqui. Eu te conjuro diante do Criador e do Messias, e diante dos anjos escolhidos. Aqui guarde essas regras e prevenção, nada fazendo por espírito de parcialidade. A ninguém impõe as mãos inconsideradamente, para que não venhas a tornar-te cúmplice dos pecados alheios. Conserva-te puro. Se fosse assim, no caso o Messias teria então pecado, porque com certeza ele pôs a mão em Judas. Se fosse assim, o Messias seria vários pecados, porque ele curou tanta gente colocando a mão, e muitos que ele curou foi contra ele. Com certeza. O Messias curou 10 leprosos, um só voltou, 9 nem deu bola para ele. E esses 9 com certeza entraram no pecado, foram no pecado. Não estou dizendo que foram, mas se não voltaram nem para agradecer, porque cura e salvação são totalmente diferentes uma da outra. Uma coisa de outra. Cura é uma coisa, salvação é outra. Aí você diz que Timóteo colocava a mão, impunha a mão sobre as pessoas para curarem as pessoas. Isso não está escrito na Bíblia. O que Paulo quis dizer aqui, não, a ninguém impõe as mãos inconsideradamente. Ou seja, não põe a mão no fogo por tal pessoa. Era somente isso e mais nada. Aí eles confundem com a passagem que está em Tiago, capítulo 5, versículo 14, que diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com o azeite em nome do Criador. Já vou entrar aqui também, já aproveitando essa passagem aqui, para passar para você que presbítero e ancião é uma coisa só também. Se os bispos saíram, a primeira vez que se diz a palavra bispo está no capítulo 20 de Atos, no versículo 28, que ele foi transformado de ancião para bispo. O bispo foi transformado de ancião para bispo, ali no versículo 28 você pode estar lendo, de Atos 20. Também o presbítero é a mesma coisa que ancião. Eu te provo isso. Vou ler as duas versões aqui para você. A versão católica, a versão evangélica, Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Versão católica. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja. Agora bagunçou mais ainda, né? Agora já de velho já passou para sacerdote. De sacerdote já passou para presbítero. E virou uma bagunça. Irmãos, por que está isso tudo? E por que já está errado a tradução, né? Que foi feita do grego para o latim, do latim para o resto do mundo. Já está errada essa tradução, né? Aí vem os homens que fazem mais bagunça ainda. Aí nos deixa assim, né? Perdidos, né? Para onde nós vamos agora? Nós vamos para a Escritura. Nós vamos lá para dentro da Escritura. Mas nós vamos o quê? Pegar um versículo só? Não. Nós vamos ficar num só texto? Também não.
Como eu estou passando para você aqui a respeito dos anciãos, que eu já fiz o vídeo, a respeito dos bispos, a respeito dos presbíteros, eu vou fazer a respeito dos diáconos, a respeito dos pastores, para não ficarmos somente numa passagem, num versículo que as pessoas, os homens intitulados vêm em cima do altar e falam o que tem que falar ali e todo mundo passa a acreditar nisso, né? Então, eu estou passando para você aqui realmente o que diz a Escritura, não somente dentro do versículo, mas tudo. Como eu disse para você que por 2 vezes na versão católica fala do presbítero, nós acabamos de ler, e agora vem as contradições. 7 vezes fala a palavra presbítero dentro da versão evangélica, mas eu vou estar te provando e mostrando agora o porquê que por 7 vezes fala. Na versão evangélica, no livro de Tito, capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó, a versão evangélica: por esta causa te deixei em Creta. Isso nós lemos. Para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Paulo mandou a Tito para que Tito estabelecesse presbíteros em cada cidade, certo? Aí na versão católica diz: eu te deixei em Creta para acabares de organizar tudo e estabeleceres anciãos. Olha só, hein? Anciãos em cada cidade de acordo com as normas que te tracei. É a mesma coisa? É a mesma coisa. E por que numa está ancião e na outra está presbítero? A versão evangélica, meu querido, foi feita para praticamente, principalmente quando usa esses argumentos aqui, para que um homem seja exaltado dentro da igreja, foi feita exatamente para isso, para te enganar. Mais nada. Porque aqui, como na versão evangélica diz que Tito estabelecia presbítero, hoje então também pode um homem estabelecer presbítero. E o presbítero pode virar pastor. Você consegue entender que há uma manipulação em você, com você, que eles distorcem a palavra, te jogando para o abismo, te jogando para onde eles querem que você vá. Ou seja, o abismo, digo para você, mas para eles é somente dinheiro. Alguns só procuram dinheiro dentro da igreja? Não. Alguns estão lá enganados. Eu digo isso daqueles intitulados, dos homens que dizem que pregam em cima do altar, no púlpito, né? Eles estão enganados. Alguns, mínimos, poucas pessoas. Eu tenho até alguns homens aí intitulados pastores, né, que eu conheço, que estão revelando algumas coisas do qual nós falamos aqui no vídeo. Tem vários deles aí falando dentro das igrejas. Até o intitulado pastor da igreja mesmo, da qual a minha família, infelizmente, ainda frequenta, no começo desse ano, ele disse para mim que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Essa semana eu ouvi, né, pela boca de um dos membros dele, da igreja dele, que ele ensinou sobre quem veio para matar, roubar e destruir. Que não foi o diabo, foi o homem. Então você vê que ele está aprendendo. Não só ele, mas como todos os pastores aí, os intitulados pastores, estão aprendendo. Só que não desgarram da igreja, né? Então esses são enganados? Alguns são enganados, ao mínimo pouquíssimos são enganados e estão ali, infelizmente, enganando. Mas muitos já sabem da verdade, mas continuam enganando. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, isso é fantástico, né? Que diz assim, ó: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Pedro era presbítero junto com os presbíteros. Pedro era apóstolo. Mas já falamos isso aí, eu já falei isso daí, uns 4 vídeos aí já. Não quero falar mais disso. Que Pedro era apóstolo e de repente ele se afundou, né, virou presbítero. Ele testemunha das aflições do Messias e participante da glória que se há de revelar. Já na versão católica, isso é na versão evangélica. Na versão católica,
diz assim, ó, eis a exortação que eu dirijo aos anciãos. Veja só, meu querido, não tem diferença. É a mesma diferença, a palavra é diferente. O significado é o mesmo. Velho, ancião, presbítero, bispo, coisa só, não tem diferença. Em 2 João, capítulo 1, versículo 1, diz, o presbítero, a senhora eleita, e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Na versão católica diz, o ancião. Eu vou deixar o link das duas versões que eu estou lendo aqui, viu, amado? Eu vou deixar. Eu tenho aqui versão em casa também, mas de casa, né, fica complicado estar filmando aqui e estar lendo. Você pode procurar, pode comprar, vai na biblioteca, vê as versões lá, evangélico, católico, você vai ver a diferença. É a mesma coisa. Em 2 João, capítulo 1, versículo 1, diz isso. Na terceira carta de João, capítulo 1, versículo 1 diz, na versão evangélica, o presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Isso na versão evangélica. Na versão católica, o ancião ao caríssimo Gaio, a quem amo na verdade. Amados, por isso que há por 7 vezes a palavra presbítero dentro da Bíblia evangélica. Eu vejo assim, ó, se durante um tempo, pouco tempo, houve essa distorção, eu imagino que daqui uns 10, 15, 20 anos, né, não vai haver só mais 7 da palavra, 7 vezes a palavra presbítero, mas eu acho que vai haver aí mais umas 15, 20 vezes a mais. A tendência é aumentar. A tendência é os homens criar para si mesmo uma autoridade de que não existe na Escritura. Essa é a tendência dos homens. Meus queridos, eu fiz o vídeo aqui. Esse é o meu raciocínio, é o meu pensamento. Eu vejo dessa forma, mas eu tento passar para você. Eu exorto a você a pensar como eu, dentro de base, com base na Escritura. Caso você entenda diferente, por favor, esteja aí me comunicando, entre deixa lá um recado nos comentários, mensagem, caixa de mensagem, você pode acessar o meu e-mail, fique à vontade, né? Procura aí, se você acessar meu e-mail, eu te passo o meu telefone, para você estar podendo me ensinar dentro da Escritura que eu estou errado, tá bom? Mas que todos aí permaneçam na paz do nosso pastor, do nosso Messias, ao qual nos dá a redenção de todos os nossos pecados. Fique na paz do nosso Salvador.